Fala galera do YouTube, Douglas da DTS Manutenções e Aprendizagem, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o consumo de combustível dos motores de polvo, tá? Em específico aí são os motores dois tempos, de 15 até 40 HP, os motores que a gente chama aí de motores portáteis, né? Então eu recebi vários comentários a respeito desse assunto, o pessoal perguntando se o 25 realmente é muito gastão, se o 40 às vezes chega a ser mais econômico que o 25, então a gente vai dar uma analisada aí nesses fatores. Eu consegui um material bacana aqui e a gente vai esclarecer aí a dúvida da rapaziada e também vamos dar algumas dicas para você poder ajustar o seu motor, a sua embarcação e obter aí um melhor desempenho e um melhor rendimento com relação a combustível. E para esse vídeo aqui ficar um vídeo bem bacana, eu conto com a participação de você aí, nosso amigo pescador, nosso amigo inscrito do canal, que tem a tua embarcação, tem o teu motor aí, participa com a gente, vamos colocar como se fosse um banco de dados aqui nos comentários, para os nossos amigos, né? Ter um comparativo aí, porque mesmo que a gente esteja falando de motores iguais, cada embarcação é uma embarcação, cada pescador tem a sua forma de navegar, tá? Então provavelmente a gente vai ter aí motores iguais dando consumo diferente, então isso é bacana para a gente ter um comparativo, tá? Então a gente vai partir inicialmente do material que eu consegui aqui, algumas tabelas, e depois a gente complementa com a tua participação aí, beleza? Então vamos lá, vamos analisar as tabelas e o material que eu consegui aqui para a gente começar a esclarecer esse assunto. Bom galera, então vamos dar início aqui pela tabela de consumo propriamente dita, né? Então eu encontrei algumas informações, tá? Essas informações eu peguei elas em sites, em fóruns de pesca e às vezes alguns fabricantes também têm uma tabelinha de consumo, tá? Dos motores. Então seria basicamente isso aqui. Motores de 15 HP, consumo médio aí de 6 a 7 litros hora. Motor de 18 HP, que seria aí os Tohatsu, o Mercury 15 Super, né? Então consumiria aí de 7 a 8 litros por hora, tá? Os motores de 25 a 30 HP de 10 a 13 litros e os de 35 a 40 de 14 a 17 litros. Tá, beleza. Então aqui a gente consegue ver, lógico, quanto mais potência, mais consumo. Beleza, essa seria a lógica da coisa. Porém, eu tenho certeza que vão surgir muitos comentários aí discordando disso, tá? Muita gente aí vai falar, não, ó, o 18 é mais econômico que o 15, ou então o 40 chega a ser mais econômico que o 25, beleza? Então a ideia desse vídeo é justamente criar esse debate aí e a gente, através de informações, não só minha, mas de vocês também, a gente esclarecer. Então vamos partir dessa tabela aqui e aí depois a gente complementa com os dados do pessoal aí, beleza? E agora vem a dúvida. Beleza, a gente tem isso aqui declarado. Mas em que condições a gente obteve esses valores aqui, tá? Que barco que foi usado, ou qual o peso, quantas pessoas tinham, entendeu? Então, existe uma série de fatores que interferem nesse consumo aqui. Então isso aqui fica muito vago, tá? Então agora a gente vai falar um pouco dos fatores que podem interferir. Então vamos lá. Uma característica que interfere diretamente no desempenho do teu motor de polpa aí, com certeza é o material do que é feito o casco, a tua embarcação, tá? Então independente dos motores aí, seja de 15 até 40 HP, dependendo do material que for feito o casco da tua embarcação aí, o rendimento e o desempenho vai ser diferente. Então se eu pegar um motor de 40, colocar num barco de alumínio, eu vou ter um desempenho. Se eu colocar um motor de 40 num barco de madeira, com certeza eu vou ter um outro desempenho. E num barco de fibra é a mesma coisa, porque eu tenho uma variação de peso do material de que é feito a embarcação, tá? Então isso aí vai interferir diretamente também no desempenho e no consumo. Tá? Então o que acontece? É diferente de você comprar um carro ou uma moto, onde já vem o motor equalizado, né? Digamos aí, com a carroceria. Então não muda. Agora, um motor de polpa é completamente diferente, porque você está comprando só o motor. Então, dependendo do que você for pôr para esse motor empurrar, então a gente vai ter aí, com certeza, consumo diferente. E um dos fatores
é o material do que é fabricada aí a tua embarcação. Outro fator importante que também vai interferir aí no desempenho do teu motor, tá? Independente também, sempre independente da potência. Se você colocar o mesmo motor nesse segundo caso aqui, que seria o tamanho da embarcação, você também vai ter um desempenho e um consumo diferente, tá? Por quê? Apesar de ser uma característica diferente, agora a gente não está falando do material de que é feita a embarcação, mas sim do tamanho dessa embarcação, tá? Então aqui no modelo eu tenho uma embarcação de 4,20 metros, uma de 5 metros, uma de 6 metros e uma de 7 metros, tá? Os modelos que a gente mais encontra navegando por aí são os de 5 e os de 6 metros, tá? Mas aqui é o mesmo caso, também está ligado ao peso, né? Se eu tenho um barco maior, provavelmente o peso dele também vai aumentar, é proporcional, tá? Falando assim, que nem aqui no caso, seriam todos barcos de alumínio. Então, um de 7 metros com certeza vai pesar mais do que um de 4,20. Então, independente da potência do motor, se eu colocar aqui nos cascos, em cada um deles eu também vou ter um desempenho, porque também está relacionado à questão do peso, né? Quanto maior peso pro motor arrastar, provavelmente aí um consumo maior e em alguns casos o desempenho, né, de velocidade menor devido ao tamanho da embarcação. Então essa também é uma questão muito importante na hora aí de levar em conta o consumo. A gente não pode padronizar. Ah, meu amigo ele tem um barco de 5 metros e o motor dele faz tanto. O meu não, o meu é de 6 metros e... entendeu? Então é natural que gaste mais. Então o tamanho da embarcação também é importante e interfere aí na questão do consumo e desempenho. E a terceira característica que também vai interferir aí no consumo do teu motor de popa, independente da potência dele, tá? Seja ele de 15, seja ele de 18, seja de 25 ou seja o de 40, é o perfil de utilização da tua embarcação, beleza? Então se você é aquele tipo pescador solitário, chega de final de semana, pega teu barquinho, joga na água aí com o teu isopor e tu atraia, teu motorzinho com certeza vai ter um rendimento e um desempenho, tá? Uma velocidade. Já se você é aquele pescador que gosta de chamar a galera, gosta de chamar os amigos, todo mundo no barco aí, cada um com a tua atraia, cada um com o teu isopor, provavelmente um motor de 40 nessa situação aqui do pescador solitário vai ter um desempenho e provavelmente um motor de 40 ou de 15 ou de 25 nessa situação aqui do galera bora pescar também vai ter outro desempenho, tá? Por quê? É sempre a mesma, são características diferentes, né? A gente já viu até agora o material de que o barco é feito, o tamanho da embarcação e agora é a lotação da embarcação, né? O tanto de pessoas que vai utilizar essa embarcação. Então também está ligado diretamente à característica do peso. Quanto mais peso, maior vai ser o consumo e menor o rendimento, o desempenho, tá? Então também são características aí que a gente tem que levar em conta. Eu uso o meu barco sozinho, eu uso o meu barco com gente, com mais gente, então também aqui, mesmo que seja barco de tamanho igual, com um motor igual, o desempenho também vai ser diferente. E outra característica que a gente deve levar em consideração aqui, eu chamo até de fator psicológico, isso aqui também vai depender muito da maturidade, tá? do pescador aí, maturidade de quem está navegando com a embarcação, é o fato de que dificilmente você vai ver um motor grande, um motor de 25, um motor de 40 aí, andando atrás de um motor pequeno, um motorzinho de 15, ou no caso do nosso exemplo aqui, uma rabetinha, tá? Ficou até aí uma brincadeira, mas geralmente é assim. E dependendo da situação, vamos supor que eu tenho uma pessoa sozinha num barco com um motor de 15, então eu vou ter um desempenho. E num outro barco eu tenho, vamos supor, 2, 3 num motor de 25, tá? Então eu tenho um peso maior, mesmo tendo um motor mais potente, eu tenho um peso maior. Então provavelmente para esse 25 andar na frente ou acompanhar esse 15, ele vai ter que acelerar quase que 100% aí, e provavelmente o consumo dele vai ser bem maior
do que o do nosso amiguinho que está ali com o teu motorzinho pequeno, sozinho na embarcação, tá? Então é meio complicado, mas dificilmente aí você vai ver um motor grande andando atrás de um motor pequeno. Mesmo que ele tenha que andar aí 100, 200 metros na frente, ele vai querer andar, tá? Para dizer que o motor é maior, que anda mais. Então entra muito aí também o fator psicológico. E isso aí também tá ligado diretamente ao consumo do teu motor, beleza? A gente deve considerar isso aí também. Bom, então até agora a gente falou aí, né, de algumas características que interferem no consumo, tá? A forma de utilização aí do teu barco com relação ao peso, ao material de que é feito o casco, vai interferir. Agora a gente vai entrar na parte de algumas dicas, tá? Para você obter aí, independente do perfil, do seu perfil de utilização da tua embarcação, independente aí do teu conjunto, né? Motor e embarcação e casco, quando você compra um motor de polpa, ele vem ali original de fábrica, tá? Ele vem com uma configuração mediana para atender aí os mais variados tipos de embarcação. Porém, cada perfil, cada usuário tem o teu perfil específico, tá? Então é interessante você configurar o teu motor para a forma que você vai usar, tá? Então você pode melhorar. Mesmo que teu motor, meu motor é original, tal, você pode fazer alguns ajustes e melhorar esse motor para atender o teu perfil e você obter aí o máximo de rendimento do motor. E um dos componentes que a gente pode estar mexendo aí para mudar o desempenho, né, obter uma melhora aí, é o hélice, tá? Antes que o pessoal fale aí o hélice ou a hélice, tá? Eu também confundia muito isso no começo, quando eu comecei a mexer com motor de popa. E o negócio é o seguinte: quando a gente fala do hélice em linha náutica, em marinha, é o hélice, tá? No masculino. Quando a gente fala do hélice de avião, aeronáutica, é no feminino, tá? Então é essa a informação que eu tenho. Tanto é que eu falava a hélice no meio náutico entre os meus amigos, o pessoal até tirava sarro, falava que não, é o hélice, você está falando errado. Então, quem quiser dá mais uma pesquisada aí e tira essa dúvida. Mas vamos voltar aqui para o componente, vamos voltar para o nosso assunto principal. Então, o que acontece? O motor, tá, independente da potência dele, seja o de 15, seja o de 40, seja o de 25, existe um regime, uma rotação que o fabricante determina ali que esse motor tem que trabalhar, que seria a rotação máxima, tá? Geralmente gira em torno de 5.000 a 6.000 RPM, tá? Isso varia de motor para motor. O ideal é você dar uma conferida aí no seu manual, ou então na própria plaquetinha do motor tem alguns que vem especificado ali o RPM máximo, tá? Porém, se você utiliza uma embarcação muito pesada, vamos supor que você é um pescador profissional e você carrega aí muito peixe, carrega tralha, então o teu peso da embarcação é muito grande. Então pode ser, tá, que de repente com o motor original, com o hélice original, você não consiga atingir essa rotação máxima do teu motor. Então o teu motor não vai ter o desempenho esperado, tá? Tanto na questão de velocidade quanto na questão de consumo. Então você pode achar que tem uma coisa errada aí com o teu motor. Meu motor não está deslanchando legal, meu motor não está andando legal. Então, fazer esse ajuste do hélice é muito importante para o motor ficar o máximo possível adequado ao seu regime, tá? Ao teu perfil de utilização. Então vamos lá, funciona mais ou menos assim, que nem aqui no nosso modelo. A gente tem o passo do hélice, né? O diâmetro, que seria 10 polegadas. E do lado aqui, ó, a gente tem o passo, tá? Que seria o passo do hélice. 10 por 11, 10 por 13, 10 por 15. Isso é polegada, tá? Então aqui, ó, todos eles têm um diâmetro de 10 polegadas. Por isso, 10 aqui em todos, tá? Porém, o passo é diferente. O passo está relacionado ao tamanho e à inclinação das pás da hélice aqui, ó. Isso aqui que vai fazer a diferença.
Então, num hélice onde o passo é 10 por 11, a cada giro que ele dá, eu tenho um deslocamento de 11 polegadas, ou seja, o meu barco vai para frente aí 11 polegadas. Se eu aumento o passo de 10 para 13, ele vai ter um deslocamento aí de 13 polegadas, ou seja, ele vai andar, num giro ele vai andar mais do que o 10 por 11. E se eu colocar um de 10 por 15, num giro eu vou andar 15 polegadas, então seria um deslocamento maior aí do que o 10 por 13. Porém, isso não é assim. Então, se eu pegar um passo maior, meu motor vai andar mais. Não, não funciona desse jeito. Por quê? Isso aqui é uma característica que funciona como se fosse alongar ou reduzir um câmbio, entendeu? Então, para mim usar um hélice maior, eu tenho que ter certeza que o meu motor tem torque suficiente para girar esse hélice. Por quê? Para mim ter um deslocamento maior, eu vou ter que ter um deslocamento de água maior, ou seja, um peso. Quanto mais água, mais peso. Então, se o meu motor for um motor pequeno, na verdade eu vou estar piorando a situação, tá? Eu vou estar abaixando o giro dele aí. Então, por isso que está tudo relacionado ao peso da embarcação. E a forma correta para você ver aí se o teu hélice está condizente, né, com a tua embarcação, é você fazer o seguinte: você tem que pegar um tacômetro, tá? Que é aquele aparelhinho que mede a rotação do motor, e colocar o teu motor para navegar em máxima aceleração e ver se o teu motor está atingindo a rotação especificada lá pelo fabricante, a rotação máxima. Se o teu motor estiver atingindo um pouquinho menos, está dentro ali, beleza, maravilha, você não precisa mexer no hélice. Se o teu motor não está atingindo, beleza, então é sinal de que o passo do hélice está muito grande e o teu motor ele não está tendo força suficiente para alcançar o giro. Então você vai ter que provavelmente colocar um hélice um passo menor, tá? Para poder ver se o teu motor vai atingir o giro, tá? Se o teu motor, você percebe que ele está esgoelado, que você acelera e ele está passando do giro, porque quando passa do giro, geralmente o CDI limita, tá? Então ele corta. Então o teu motor fica aquele... Você dá a impressão que está patinando e não anda. Pode ser que ele esteja passando de giro. Isso é sinal de que o hélice... o passo está muito pequeno, então você pode colocar um hélice maior, um passo maior, tá? E você vai ver aí que teu motor provavelmente vai andar mais, porque na verdade está sobrando potência e não está tendo, e o hélice está pequeno. Então, um hélice maior provavelmente ele vai alcançar o giro correto, né? Especificado ali pelo fabricante, e você vai perceber que teu motor vai andar mais, tá? Então funciona assim: quanto maior a embarcação, maior o peso, geralmente o passo do hélice tem que ser reduzido. Quando eu tenho uma embarcação menor, um peso mais leve, eu posso aumentar o passo do hélice, que eu vou ter um melhor desempenho, tá? O ideal é sempre trabalhar com o motor dentro do regime, né, da rotação ali especificada pelo fabricante. Atingiu essa rotação, você vai estar obtendo aí o máximo de desempenho do teu motor. Beleza? Então isso é as características aí, tá? As dicas para você com relação ao hélice do teu motor. Então dá uma medida aí, dá uma conferida, que pode ser que seja uma falta de ajuste. Outro item importante que também é necessário ajustar é o trim, tá? O que é o trim? O trim é a inclinação que o teu motor vai trabalhar com relação à tua embarcação, tá? Isso aqui também está relacionado sempre ao peso da embarcação, à distribuição do peso, tá? Na realidade. Então, aqui nessa figura a gente mostra bem aí a forma que se deve fazer e as outras duas formas que não se deve fazer. Então, na primeira imagem, a gente tem um motor aí que a gente chama de trimado corretamente, tá? É um motor onde a embarcação e o motor está próximo aí do ângulo de 90 graus, tá? Então aqui nesse caso você vai ter uma melhor navegabilidade, uma maior velocidade e maior autonomia, tá? Teu motor e a tua embarcação vai navegar da forma que se deve. Quando eu tenho o segundo caso aqui, ó, a segunda imagem, onde o trim está muito alto, tá? O que acontece? A proa do barco ela fica muito elevada
você vai ver que mais da metade do barco vai ficar para fora da água, ele vai ficar só com a rabeta aqui, ó, só com a bunda dentro da água. E nesse caso aqui é perigoso o motor, a embarcação ela fica pulando, tá? Ela fica como se estivesse cavalgando em cima da água. E dependendo do caso, a traseira abaixa tanto, tá? Dependendo da potência do motor, que pode acontecer de entrar água dentro da tua embarcação aí. E no segundo caso, no terceiro caso aqui, é ao contrário, né? Quando a gente tem o trim baixo demais. Nesse caso ele vai empurrar o nariz do barco ali, a proa do barco para dentro da água. Então nesse caso seria como se você estivesse empurrando o teu barco para dentro da água. Então o arrasto aqui vai ser maior, o consumo vai ser maior porque ele vai estar empurrando um peso maior, né? E também é perigoso para navegar. Então o ideal é manter a tua embarcação trimada corretamente. Isso aqui também vai depender do peso, tá? Se você coloca muito peso lá na frente do teu barco, provavelmente você vai ter que manter o trim mais alto para ele erguer, né? Para ele empurrar a proa para fora, tá? Se você utiliza muito peso na parte de trás ali, talvez você tenha que manter o trim um pouco mais baixo para ele abaixar a frente do teu barco ali. Então tudo está relacionado à distribuição do peso na tua embarcação aí. E isso também vai interferir aí no planar do teu barco, né? Ele navegar de forma correta, e também no consumo do motor, porque o ideal é o motor empurrar o barco de forma que ele plane sobre a água. Ele não tem que estar empurrando o barco nem para cima nem para baixo, porque aí é força desnecessária, né? E com certeza o aumento do consumo. E essa regulagem do trim, tá? Nos motores, nas embarcações de maior porte, aqueles motores grandes, essa regulagem do trim, ela é feita de forma, é um motorzinho elétrico, tá? Elétrico, hidráulico e tal. Depende do caso. Tem uns que são motores elétricos e tem uns que é um pistãozinho hidráulico que faz essa regulagem. Você tem um botão ali, geralmente é onde você acelera, e você regula. Por quê? Quanto maior a velocidade, é natural o motor empurrar o barco para cima. Então você tem que ir regulando no trim, e aí você faz a regulagem correta do casco, tá? Para você poder navegar tanto em alta velocidade quanto em baixa velocidade. Nesses motores portáteis, a regulagem é fixa e manual. Então, onde você faz a regulagem é isso aqui, ó. É um pino, tá? Você vai ver que tem uma série de furos ali no cavalete do teu motor, e mudando a posição da haste aqui, ó, você aumenta ou você abaixa o trim do seu motor. Procura deixar ele aí também de acordo com a necessidade da tua embarcação, e você vai ver que vai ter uma melhora aí, tanto você vai sentir uma embarcação mais firme, tá? Mais confiável para navegar, quanto também é o consumo que melhora também. Outra dica importante é você navegar com a tua embarcação em velocidade cruzeiro, tá? O que é essa velocidade cruzeiro? Geralmente eu vejo o pessoal aí, independente do motor, tá? O pessoal sempre sai e acelera o máximo que o motor dá, tá? Enrola o cabo ali mesmo e só para na hora que chega onde quer, tá? Então o pessoal trabalha com 100% da aceleração. E nesse caso o consumo é elevado, tá? Você vai estar usando aí, e nem sempre o desempenho, tá, de velocidade vai ser proporcional ao tanto de combustível que você está gastando. Então o ideal para você navegar é o seguinte: você sai com ele em máxima aceleração, tá? Normal, e a hora que você perceber que o barco está planando, você volta em torno de 1/4, tá? O acelerador. Nesse caso aí você vai estar trabalhando com 75% da aceleração do motor. E você vai perceber que com relação à velocidade não vai mudar muita coisa. Tanto ele com 100% de aceleração, como com 75% de aceleração. Porém o consumo, você vai ver que ele vai reduzir. Beleza? Então uma dica importante aí, independente da potência do teu motor, procura navegar com velocidade cruzeiro, que seria aí com 75% da aceleração do teu motor. Para a gente já ir finalizando aqui também, fugindo um pouco do nosso assunto principal aí, que seria o consumo,
mas o pessoal também me pergunta muito com relação ao peso dos motores, tá? Então aqui eu peguei uma tabelinha, peguei algumas informações também de alguns fabricantes. Então aqui a gente tem o peso dos motores, tá? Então de 15 HP ele pesa de 30 a 35 kg, o de 18 HP em torno de 40 kg, os de 25 a 30 de 50 a 60 kg e os de 35 a 40 de 65 a 80 kg, tá? Aqui nos de 25 e 30 e dos de 35 a 40 a gente tem uma variação maior com relação ao peso. Por quê? Porque alguns já possuem partida elétrica, né? Então tem um motor de arranque. Então por isso que tem essa variação aí. E isso aqui também é um dado importante, né, de você considerar se você for pescar sozinho, né? Então de repente a pessoa que quer um motor para pescar sozinho, então um motor maior já seria mais pesado, tá? Para carregar, caso o teu motor não possa ficar direto, né, na embarcação, você tem que ficar transportando. E mais uma dica aí para a gente finalizar é com relação à escolha da potência, tá? Tenha sempre em mente também o fator segurança, tá? Por quê? Porque dependendo do local que você for pescar, represado muito grande, se você fica muito distante das margens, tá? Um motor pequeno às vezes pode fazer você passar por sufoco, tá? Eu nunca passei, mas meu pai, já teve meus tios também. Uma vez a gente foi pescar num represado aqui e tinha, acho que estavam em 3 ou 4 dentro de um barco de 6 metros com um motorzinho de 15 HP e do nada deu um vento lá no meio que, olha, até eles chegarem na margem deu o que fazer, tá? Com um motorzinho de 15. Se é um motor maior, você tem um fôlego maior, né? Você tem força para, dependendo da marola, do tamanho da onda, você consegue cortar. Por quê? Porque teu motor empurra, tá? Um motorzinho pequeno numa situação dessa já fica meio complicado. Então eles passaram um sufoco danado, tendo que tirar a água, estava entrando dentro do barco, então foi um susto danado. De repente com um motor maior isso não teria acontecido, tá? Então sempre leve em consideração aí a forma que você pesca, se é sozinho, se é com mais gente, o local que você pesca, se é represado ou se é rio, se tem correnteza, se não tem, tá? Para você poder fazer a escolha aí do melhor conjunto, porque mais importante eu acho do que você tá preocupado aí com o consumo, é você tá preocupado com a sua segurança, tá? E nesse caso aqui é importante que a hora que você precisar, o motor ele tem que responder em cima e não te deixar na mão. Bom galera, então é isso, a gente passou aí algumas informações, tá? Algumas dicas aí para você melhorar o consumo aí do teu motor, equalizar direitinho a tua embarcação com o teu motor. E é isso, agora conta com a participação de vocês, tá? Aí nos comentários, fala aí pra gente que motor que você tem, o tamanho da tua embarcação e quanto ela gasta, tá? Por hora aí, pra gente deixar um banco de dados aí bem completo pro pessoal ter como referência aí e tirar essa dúvida do consumo, beleza? Por enquanto é isso, tá? A gente tá gravando os vídeos aí, como eu comentei, quando a gente consegue, né? E a ideia nunca é nunca abandonar o canal, tá? E na medida do possível a gente melhorar aí para quem sabe chegar uma época aí, chegar um tempo que a gente consiga se dedicar 100% a isso aqui e levar mais informações para vocês, tá? Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal aí, compartilhe com seus amigos, deixa seu joinha aí pra gente e até a próxima!